Muito boa noite, senhoras e senhores, queridos irmãos, amigos. Mais um BDM Cast número 08, BDM Cast number 8. E hoje, gente, hoje eu tô feliz demais. Hoje eu fiz questão de cortar o cabelo, de fazer um penteado, um negócio diferente. Por quê? Olha quem está do meu lado. Olha isso daqui, gente. Olá, gente, boa noite. Hoje sou eu, tendo a honra de ser entrevistada aqui pelo Thiago, BDM Cast. Pronto, agora sim, agora vocês estão vendo ela, Bazinha, minha digníssima esposa, ela que vai bater um papo com a gente aqui. E, poxa, vai ser muito legal, a gente está muito empolgado, muito animado, agradecido pela oportunidade. O tema hoje está bem legal, assim, a gente está aqui expondo, né, um pouco da nossa história, da nossa vida, dos nossos erros e dos nossos acertos. E eu tenho certeza que você será abençoado com a nossa experiência, claro, né? Talvez você está aí querendo se envolver com missões, ou já está envolvido com missões, é solteiro, ou conhece alguém que e a nossa história ela tem um aspecto bastante peculiar, porque a Bazinha estava num ritmo muito legal, muito bacana, né? Com projetos pré-estabelecidos, e de repente a gente se encontrou. E aí foi amor à primeira vista, né, amor? Mais ou menos. Foi quase. Foi quase. Foi quase. Não foi a primeira vista, talvez a segunda, aí não sei, né? Mas aconteceu. Alguma coisinha aconteceu. E assim, a gente vai falar um pouco sobre isso nesta noite. Sim. Então, o BDM, né, significa Bastidores da Missão. Então, não necessariamente você vai ouvir aqui já o produto final de alguma coisa, mas o making of, os bastidores de algo. E hoje este algo é a nossa história, como a gente se conheceu, como foi nosso namoro, nosso noivado, nosso casamento, como é que está sendo esses quase 6 anos de caminhada juntos. No dia 10 de maio, nós completamos 6 anos. 6 anos. Como é que foi, amor, esses 6 anos aí? Olha, foi... Não, primeiramente acho que eu vou me apresentar, né? Pra quem não me conhece. Meu nome é Bárbara. Como o Thiago falou que a gente é muito diferente, eu preciso falar da minha raiz, né? Eu sou granadense. Eu vim de uma família que sempre morou aqui nas Redondezas, né? Eu nasci em São José do Rio Preto. E eu cresci em uma igreja que nunca foi de falar sobre missões, nunca foi envolvida com missões da forma que eu conheço missões hoje, né? E igualmente na minha família, a gente nunca teve esse envolvimento antes. Só na minha adolescência que eu fui ter um primeiro contato com alguns primos que entraram para o treinamento, mas era uma realidade que não era a minha, né? Eu conhecia, eu ouvia falar, sabia, porque eram meus primos. E então, você já pode imaginar mais ou menos o que a gente vai abranger nessa entrevista, porque eram mundos completamente distintos, né? Então, esses 6 anos de casamento, quase 8 juntos, foram anos assim que a gente teve que se adaptar em ambas as partes para a gente conseguir caminhar junto, né? A gente teve que mudar muita coisa na nossa vida pra gente conseguir estar junto todo esse tempo. Muito legal. Bom, você já percebeu aí que a Bazinha, ela tá preparada, tá tudo aqui no gatilho, na ponta da língua, para compartilhar nesta noite. Se ela falar alguma coisa aí que vai me expor, desde já peço perdão. De antemão, peço desculpas. Mas brincadeiras à parte, a gente é um livro aberto, né, amor? Com certeza. Nesse aspecto de questão missionária e nosso relacionamento, que caminham juntos, obviamente, a gente nunca tentou demonstrar, né? Não, a gente sabe tudo, a gente
a gente domina, né? A gente já está preparado para... A gente está aprendendo. Sim. Né? A gente conversou um pouquinho hoje à tarde, falei, poxa, não é legal porque a gente está aprendendo, né? A gente está há 6 anos. A gente está no processo. Casados, namoramos 1 ano e meio, né? Com o noivado. Então, assim, juntos quase 8 anos. Não chegou 8, quase 8 anos. Quase 8 anos. Mas muita coisa bacana aconteceu nesse tempo, muitos erros, muita canelada. Muita canelada, amor? Ah, com certeza, né? Dei muita canelada? Deu. E levou também, né, coitado. Com certeza. Ai, Senhor. Mas é isso, a gente está ciente das nossas debilidades, porém, a gente entende que temos alguma experiência e queremos compartilhar contigo nesta noite. Bom, Bazinha, você já se apresentou brevemente. Comece então falando, antes da gente ir para uma parte mais missionária, por assim dizer. Compartilha com a gente como é que foi a sua história de vida aí. A partir da adolescência, começando a sonhar sobre o seu futuro, que não tinha muito a ver com o que está acontecendo hoje, né? Mas assim, claro que é a versão resumida, né? Senão a gente ficaria algumas horas aqui. Sim, Mas compartilha com a galera aí. O que você queria ser, onde é que você queria estar. Digamos assim, fale um pouco até o dia que nós nos conhecemos, até aquele momento ali que a gente começou a dialogar. Bom, resumidamente, a minha meta de vida, o meu plano, né, era carreira acadêmica. Eu estudei em escola pública, o meu ensino fundamental, e quando eu fui para o ensino médio, eu consegui uma bolsa numa escola particular aqui da minha cidade, uma bolsa integral, e eu sempre me cobrei muito, então assim, quando eu ganhei essa bolsa, eu tinha que atingir uma média para eu manter essa bolsa. Então eu ralava, estudava muito e eu consegui manter essa bolsa até o 3º colegial. E eu não sei se isso mudou hoje, estou bem por fora, mas naquela época tinha uma cobrança muito grande de que você precisava passar em um vestibular, você tinha que passar em uma universidade pública, enfim, tinha uma certa pressão, né, a respeito disso, então eu me cobrava demais nisso. Eu tinha que passar em uma faculdade boa, em uma universidade pública, e eu queria fazer mestrado, fazer doutorado, pós-doutorado, e vai saber onde eu ia parar com isso, né? Essa era a minha meta, né, dos meus amigos que a gente andava junto. Eram vários ados. Era muito ado. Doutorado, pós-doutorado, e por aí enfim, vai, pesquisa, né? O céu era o limite. O céu era o limite. Você queria descobrir a cura pro Covid. Isso, eu queria estar nessa equipe hoje. Show! Bom, legal, tá vendo? O negócio é forte, gente. Vai, pode continuar. E lógico, eu não queria estar em Nova Granada hoje, naquela época, né, gente? Tô compartilhando lá. Perfeito. Eu não queria estar em Nova Granada, né? Se eu pudesse me imaginar em 2020, eu queria estar em um país... Não sei aonde, mas queria estar fora, morando, enfim, trabalhando nisso. E quando eu conheci o Thiago, eu estava no ano de prestar o mestrado. Então, chegando, né, no momento que a gente se encontrou, eu já tinha terminado a faculdade, eu já estava trabalhando há 1 ano em um laboratório, né, assistindo algumas disciplinas. E a gente se conheceu em julho, agosto, não lembro exatamente, mas no fim do ano eu iria prestar a prova do mestrado. Então, foi esse o momento do encontro. Bom, eu me lembro que na época eu estava morando em Monte Verde, no sul de Minas. Estava na organização missionária que eu cresci, basicamente, né? E estando ali, em uma viagem que eu fiz aqui para Nova Granada, meus pais são daqui, meu irmão, meus avós, grande parte da minha família é desta cidade. Estando ali, eu vim passar um final de semana aqui na cidade de Nova Granada. Foi quando eu conheci a Bazinha. A gente nunca tinha se trombado, eu não tinha ideia que a Bárbara existia, porque quase nunca eu vinha para cá, né? Passava um final de semana, uma semana, logo voltava. E aí nesse final de semana a minha história mudou. Só um minutinho que eu preciso aqui achar um fundo musical
Eu preciso achar um fundo musical romântico. Eu quase não tenho aqui, porque é óbvio, né? O BDMcast não... Pra quê, né? Ter um fundo musical romântico, né? Falar de missões, entrevistar os teólogos, botar um fundo musical romântico. Ai. Mas assim, para você entender que naquele dia a minha história foi transformada. Nossa. Porque eu conheci este sorriso, meus irmãos. Esses dentes enormes. Esses dentes de cavalo. Esses dentes, não quis dizer isso, você que falou. Eu sei que tua família está assistindo. Mas foi de fato assim, a gente começou a conversar. Eu, é claro, né? Eu não vou dizer se eu estava na caça, mas eu tinha o desejo de encontrar uma mulher legal, bacana, temente ao Senhor, bonita, trabalhadora, sorridente, de bem com a vida e aventureira, né? Tinha que ser aventureira, tinha que ser sangue no zóio. E aí quando eu conheci a Bazinha, ficou ali aquele negócio, né? Falei, cara, que garota legal, super bacana. E aí a gente foi puxar a cabrita, né? Falei com os amigos, olha, namora, como é que é casada, é divorciada, é viúva, me fala sobre essa mulher. Então assim, nesse momento eu tinha muita preocupação de me envolver com alguém e este alguém, né, esta mulher não corresponder à questão ministerial. E a Bazinha sabe muito bem disso, que a gente já conversou sobre isso, obviamente, várias vezes. Não é a primeira. Então, eu estava numa pegada desde os 16 anos, envolvido com missões. Bom, desde os 11, quando meus pais foram para o seminário. Mas desde os 16 já sozinho, participando de um treinamento missionário. E o objetivo era chegar nos povos não alcançados. Ponto. Qual é o teu plano de vida, Thiago? Ser missionário em uma região não alcançada. Resumia para você assim, sem pensar duas vezes. E quando eu conheço a Bazinha, uma das nossas preocupações, quando nós começamos a dialogar, e eu louvo a Deus porque foi um processo bacana, assim, a gente não teve aquela pegada de vamos ver no que vai dar, vamos indo aí. A gente foi o Senhor conduzindo de fato, né? Mas para mim foi algo muito sério, porque a gente começou a falar, né, nos primeiros encontros, a gente já começou a dialogar sobre pontos que eram centrais, fundamentais para as nossas vidas e para um possível relacionamento, que na época ainda não existia o interesse mútuo, é óbvio, mas não existia ainda o relacionamento. Como é que foi para você, amor, nesses primeiros momentos aí de bate-papo? Porque a minha perspectiva era essa, né? Poxa, eu entendo que ela está disposta ou pode estar em relação a missões, que para mim era algo inegociável, né? E depois eu deixei isso claro para ti, depois assim, bem nos primeiros dias aí. Mas como é que foi para você esses primeiros diálogos aí? Olha, no começo a gente não existia nada, né? Como o Thiago falou, mas a gente já tinha demonstrado o interesse e a gente estava conversando há um tempo pelo Facebook. Então, à distância, né? Porque eu estava aqui em São José do Rio Preto e ele lá em Monte Verde. Então, eu fui conhecendo um pouco da realidade dele. E isso foi nos meus horários de almoço lá, correndo para conversar um pouco pelo chat, né, do Facebook. Sim, graças a Deus o Zuckerberg já tinha disponibilizado o chat, né? Graças a Deus. Não tinha WhatsApp ainda, né? Por incrível que pareça. Não tinha. Meu Deus, a gente marcava horário para conversar. A gente tá ficando velho, hein, amor? Tá. Meu pai eterno, não tinha WhatsApp. Bem velho. E, assim, no primeiro encontro que a gente teve, assim, pessoal, que a gente olhou um na cara do outro para conversar, foi aonde eu tive a noção de que realmente missões era inegociável pro Thiago. Era isso e pronto, e acabou. Foi aonde ele chegou e que ele tava voltando, né, de Monte Verde para Nova Granada de vez. Então, era aquele momento que ele falou assim, olha, é agora ou nunca, a gente vai namorar ou não, mas pra gente começar a namorar, você precisa tomar uma decisão. E ele falou abertamente comigo, falou assim, olha, a minha vida é essa, eu não tenho plano nenhum de ter uma casona, um carrão, se é isso que você quer pra sua vida.
Para mim é missões e é fora daqui. Eu não tenho interesse nenhum de estar aqui. Eu vou embora e se você não topar esse tipo de vida, você pode desistir agora sem problema. A gente tá só conversando, já tem um tempo. Então foi aquele choque, assim. Por quê? Porque, lógico, eu também estava super interessada. Puxa, a Cabrita, ele preencheu todos os pré-requisitos que eu tinha na época, né? Bonito. Ele ama ao Senhor acima de tudo, ama Deus e, enfim, era missionário, né? Você queria mais o quê, né? Eu olhar e falei assim, é ele, gente, é ele, tem que ser. E aí, quando vem esse choque assim, Bárbara, você não vai concluir sua carreira, assim, o plano, né, que você tinha para sua vida. Na realidade, o meu plano não era essencialmente financeiro, né? Eu não queria ter carro, casa. Eu queria estudar. Eu era meio nerd. Mas, enfim, não ia ter como concluir aquilo da forma como eu queria. Então foi um choque naquele momento saber que eu tinha que decidir algo dessa proporção. Deixa eu só fazer um comentário, amor. Uhum. Nesse momento que eu percebi que havia um interesse mútuo, porque a gente ficou conversando pelo Facebook durante talvez uns 2 meses, né? Foi. A gente marcava sempre no seu horário do almoço, que era o meu horário do almoço lá também. Eu trabalhava na base missionária. Você na universidade aqui de Rio Preto, né? Departamento de... Era de genética. Genética e pesquisa científica, hematologia, enfim, a menina Era. Quando eu falei da cura do Covid, né? Não é uma zoeira. A Bazinha sempre esteve envolvida, né? Na época de estudos universitários. Estava numa equipe muito, muito fera aqui de Rio Preto, do IBILSE. E eu percebi isso, eu falei, cara, a menina tá numa outra pegada, o objetivo dela é outro, tá meio fora, mas assim, a gente acaba que se engana muito com a questão, né? Eu preciso me envolver com alguém que tá no seminário missionário, com alguém que tá no treinamento. Nem sempre, não necessariamente essa será a pessoa que de fato vai caminhar contigo, né? Que vai caminhar meia milha, você vai caminhar meia, vamos nos encontrar e a gente vai traçar os nossos projetos agora como família. Então assim, isso é muito enganoso, né? Vou casar com a fulana porque ela tá na igreja todo final de semana trabalhando, mas ao mesmo tempo eu tinha preocupação. Tá? Não posso negar de maneira nenhuma que eu tinha esta preocupação. Sim. De me relacionar com alguém que tivesse a disponibilidade, a coragem de mergulhar em missões. E isso te assustou um pouco, né? Essa Totalmente. realidade da minha vida. Quando o Thiago conheceu, quando ele foi pela primeira vez na faculdade me visitar, o ambiente da faculdade, enfim, é tudo muito diferente do que um centro de treinamento, do que a realidade que o Thiago viveu desde a adolescência. Enfim, eu estava lá, mas não necessariamente eu estava vivendo daquela forma. E aquilo assustou, a possibilidade, né? O Thiago não me conhecia muito bem ainda. Éramos os dois ainda bem imaturos, né? E ele olhou e falou assim, gente, pode ser que não seja ela, né? Então eu já tenho que dar um susto nessa menina logo. Já dei logo ali com um desfibrilador, né? Um tratamento de choque, porque eu acreditava que existia sim o potencial. E aí chegamos no nosso primeiro diálogo, né? Pessoalmente, eu fazia uns freelas, né? Como fotógrafo para o estúdio aqui da minha mãe, de Nova Granada. E teve um sábado que eu fui fotografar, uma sexta ou um sábado, não me lembro, que eu fui fotografar um aniversário infantil. E aí saí da festinha, acho que umas 10h30, né? Tem uma pracinha próxima à casa dos pais da Bá. Falei, olha, gostaria muito de te ver pessoalmente, a gente precisa conversar e tal. E seria muito legal ter esse diálogo pessoalmente. E aí tivemos nosso primeiro diálogo, que eu vou contar a minha versão bem rapidinho, depois ela conta a dela.
Muita gente já conhece, talvez já você que está conhece, assistindo né? aí, você já ouviu a versão dele. A minha versão é diferente, a minha versão é a versão real, meus Talvez irmãos. você já ouviu, vamos ver. Qual que é a minha versão? Eu joguei muito limpo com a Bárbara. Falei, Bárbara, eu tenho um interesse muito grande por você, isso está aumentando. Está sendo gerado aqui uma necessidade de conversar contigo todo dia, de te ver. Sonhos estão nascendo. E aí eu percebi, né? Estou enamorado. Falei, nossa, cara, me enamorei. E agora? Agora, filhão, quando o homem se apaixona, é complicado controlar o caba, né? Porque é o momento que a gente toma muitas decisões baseadas no impulso, na necessidade, talvez até na necessidade de estar com alguém, de ter esse sentimento suprido. E na imaturidade a gente acaba fazendo muitas coisas erradas, mas não necessariamente fiz alguma coisa errada. Eu joguei muito limpo com a Bazinha e falei para ela, olha, eu quero estar em missões, daqui a 10, 15 anos eu não me vejo dirigindo um lindo carro, morando em uma linda casa. Eu consigo me ver lá no meio do deserto, lá no meio da floresta, evangelizando uma tribo, uma etnia não alcançada. Então assim, isso para mim era algo normal. Como você conversar com um jovem hoje, 17, 18 anos, eu quero comprar uma BMW e viver no Alphaville, em São Paulo. Para mim não tinha nada a ver esses sonhos, não fazia parte do meu cotidiano, do meu planejamento de vida. E eu deixei isso claro para a Bazinha, e falei, missões para mim é algo que eu tenho certeza que eu vou viver. Nos próximos anos eu tenho certeza que estarei envolvido com o serviço missionário. Eu falei, antes de qualquer coisa, antes da gente crescer, né, com este sentimento que está nos envolvendo, e era recíproco, eu falei, a gente precisa pontuar isso daqui. E aí ela me pediu, falou, eu preciso de um dia, 2 para orar, para pensar. E foi embora e passou, 20 minutos, ela me ligou, falou, é você, eu não posso te perder. Vocês viram, né, gente? Esta é a minha versão, meus irmãos. Agora você conta o seu pedacinho da história aí, amor, a sua versão. Olha, pra falar a verdade, a minha memória é muito ruim. Olhando lá pra trás, assim, tentando puxar, a minha versão é que eu não lembro quanto tempo eu precisei. Mas eu lembro que eu fiquei abalada, né? Que eu falei assim, gente, e agora? É uma decisão muito séria, que ele, né, pelo impulso, pelo medo do momento, queria que eu tomasse o mais rápido possível, né? Você decide pra gente ou continuar ou interromper tudo por aqui. Então, eu lembro que eu fiquei abalada, fiquei um tempo, a gente continuou conversando, né? E eu fiquei um tempo orando, pedindo orientação, né? Pro Senhor, falando, Deus, o que eu tenho que fazer, né? A gente procura tanto por alguém, quando a gente acha que você sabe como que é esses dilemas, né? Dos 20 e poucos anos. Então, pra mim foi muito complicado, mas eu cheguei em um momento que eu decidi encarar. Eu falei, olha, o que bateu ali naquele momento? Uma certa vergonha, sei lá, eu não sei qual que é a palavra certa para usar, mas eu comecei a entender que era como se eu idolatrasse alguma coisa na minha vida, entendeu? Eu queria muito aquilo. Então eu olhava e falava assim, nossa, ele ama muito mais, né, a Deus do que eu. Então eu olhei aquilo e falei assim, gente, eu preciso conhecer mais, preciso me envolver mais, porque não adianta eu só falar, ser cristã, nossa, nasci na igreja. E daí, né? Olha só, eu me deparei com uma pessoa que queria doar a sua vida. Enfim, eu olhei pra mim e falei, gente, tem alguma coisa errada comigo, eu preciso ir e aceitar. E aí, em algum momento, cheguei pra ele e falei, Thiago, é isso mesmo, vamos lá, vamos tentar. E a gente foi aprendendo aos poucos, né? Teve alguns atritos, lógico, mas eu decidi encarar. Vale ressaltar o seguinte, que não era algo que, por exemplo, eu tentei impor, né, pra Bárbara. Você é uma cristã medíocre. Não foi isso. Eu deixei claro a minha vocação. E eu, muito novo, eu fui amadurecendo esta compreensão. Esta compreensão de que era missões, de que o meu chamado, a minha vocação, a minha vida seria investida, gasta
no ambiente missionário. E de fato está, né? Está sendo até hoje e pretendemos que seja aí pelos próximos anos. Mas vamos lá, vamos pular aí alguns anos, alguns meses. Sim. E passar já para algumas perguntas que eu quero te fazer, amor. E é claro, né, a gente vai fazendo aqui alguns insights, mas você fica à vontade para compartilhar. Qual foi a maior mudança no seu planejamento pessoal a partir do momento que a gente se conheceu e que foi amadurecendo para ti e para mim, para nós, essa questão aí missionária, vocacional, de estar servindo talvez quase que em tempo integral no reino de Deus, em missões? O que mudou assim radicalmente na sua vida? Sim, radicalmente foi entregar para o Senhor o meu futuro. Eu acho que isso foi muito radical para mim, porque até aquele momento eu achava que eu confiava, né? Assim, mas eu tinha tudo ali planejado, tudo certinho, entendeu? Tinha que ser de acordo com o que eu queria, debaixo do meu controle. E para encarar uma vida assim, você tem que realmente entregar a sua vida, né, para o Senhor e o seu futuro e, enfim. Eu acho que eu tive que a maior mudança foi ressignificar uma vida bem-sucedida. Porque eu tinha um modelo, né, de vida bem-sucedida que eu queria alcançar e eu tive que mudar isso, né? E eu tive que fazer isso olhando um universo missionário, que isso foi fantástico para mim, porque até o momento eu era aquela pessoa que só ia na igreja, né, de fim de semana. Eu participava muito, eu era bem ativa na igreja, mas em missões não, então foi tudo muito novo. A mudança eu acho que foi total, assim, não tem como falar algo, né? Quando você comenta, amor, ressignificar o que é sucesso na vida, como eu não tinha muito essa pegada de conquistar, de ter e tal, e você, eu não estou dizendo que é errado, tá, gente? De maneira nenhuma isso é um pecado, isso é algo... Mas assim, a gente teve que buscar um equilíbrio, eu e Bárbara estamos buscando até hoje, de ponderar o que é sucesso em relação a finanças, a economia, a bens materiais, a conquistas pessoais e também a questão ministerial, que sempre foi muito forte para mim, sempre foi muito forte. E passou a ser muito forte também para a Bazinha depois de algum tempo, né? Então eu achei muito, muito forte, né, quando a Bazinha comenta, né, ressignificar o que é sucesso. E isso precisa acontecer, queridos, em qualquer casal que está nos assistindo aí, de namorados, de noivos, se já estão casados, se pretende encontrar aí um varão ou uma varoa, porque você vai ter que ressignificar muita coisa na sua vida. Não vai ser, não, eu sou assim, eu sou cabeça e pai. Não é bem por aí. Então, assim, o diálogo foi muito fundamental pra gente, né? E a gente conversava muito. É claro que tivemos nossos dilemas, que não foi 1, nem 2, nem 3, nem 10, foram vários, né? Nós tivemos os nossos dilemas, as nossas discussões. Eu estava no ambiente missionário desde os 10 anos de idade, cara. Conheci a Bazinha com 21. Então, assim, foram 11 anos vivendo dentro de um ambiente, participando de um certo diálogo, momentos de conversa, os assuntos eram missionários, as viagens, tudo. E a Bazinha em outro universo, Então era engraçado, né? A gente saía às vezes com os amigos, estando aqui, né? Eu saí lá da base missionária e vim para Nova Granada. Eu me sentia literalmente um peixe fora d'água. Fora, muito distante. Não era assim que o aquário estava logo ali. Eu estava muito longe, me sufocava. E eu falava para ela, falei, que assunto idiota que os caras estão conversando. Nada a ver, eu estava em crise, né? Eu estava numa crise tremenda, porque o meu assunto era X, os meus alvos eram Y, e a galera falando uma parada que eu não tinha nenhum interesse no meu coração, na minha mente. Sim. E sendo bem sincero, em alguns casos até hoje não existe esse interesse. Mas como é que foi, amor? Isso
Vale ressaltar que a gente estava em duas pegadas completamente diferentes e bem imaturos em ambas as partes, né? O Thiago ainda não, por ter crescido nesse ambiente missionário e estar integralmente, querer viver integralmente, ele ainda não entendia a bivocação, que é muito falada hoje em dia, né? Perfeito. Do Ministério Bivocacional, pessoas bivocacionado, bivocacionadas, né? Fazedores de tenda e tal. E eu cresci com o meu pai e a minha mãe ali, ó, você tem que estudar, você vai colocar um diploma aqui na minha mão, você vai trabalhar e vamos lá, a gente tem que ir. Então, pra mim, eu tava no outro lado da moeda, né? E eu tinha que trabalhar, eu não conseguia me imaginar vivendo, esperando recurso vir, né? Tipo assim, levantamento de recurso, dependendo, assim, financeiramente, sabe? Então isso foi muito difícil pra mim, foi bem, bem complicado. Inclusive, amor, esse foi um tema que trouxe muito conflito nos primeiros meses, né? Do namoro e posteriormente do casamento, porque no casamento tudo ganha uma nova dimensão. Se você está namorando, a treta ela tem essa profundidade, né? Cara, você casou, pode preparar porque vai ser uma imersão total nas tretas. Não tem pra onde correr, você casou, véio, você tem que resolver, você tem que falar, você tem que ouvir, você tem que chorar, você tem que sorrir, você tem que zoar, você tem que ser zoado. E esse era um assunto muito recorrente, né, amor, nos nossos diálogos, porque pra mim era totalmente comum, era porque isso já mudou, graças a Deus, a gente vai amadurecendo algumas ideias. E era muito comum, não, a igreja tem que sustentar, porque eu estou fazendo a obra de Deus, e se a igreja não vai, ela tem que enviar alguém, tem que manter e tal, e se eu for trabalhar, se eu for fazer qualquer outra coisa, vai me tirar do foco e tal, e tal, e tal, e tal. E a Bazinha, aí você que se sentiu um peixe fora d'água, né, amor? Sim. Aí eu que me senti um peixe fora d'água nesse ambiente, só que, por outro lado, eu estava interessada, né, em ouvir mais, né, o que é diferente do Thiago no meu ambiente, né. Eu estava interessada, eu queria saber mais, só que nunca entrou na minha cabeça, eu nunca consegui entender esse modo de pensar que ele tinha lá atrás, entendeu? Que o trabalho missionário ia ser financiado por outras pessoas. Eu acredito nisso, acredito que Deus usa pessoas, que Ele levanta pessoas, mas eu, Bárbara, eu me sinto útil, eu me sinto viva quando eu trabalho, entendeu? Quando eu levanto parte do meu sustento, pelo menos. E isso foi um ponto, assim, de muita conversa entre nós, até os dois caminhar aí um pouquinho pra gente se encontrar no meio do caminho e chegar em um consenso. Talvez ainda estamos, né? Não sei estamos se a gente caminhando, chegou. Né? Agora tem um barrigudinho pra caminhar junto, que é o Noah, nosso bebê, tá com 2 meses e meio. Mas a gente tá bem equilibrado, assim. Mas a gente tá caminhando. Então, assim, quando eu conversei com a Bazinha, a convidei para participar do BDMcast, foi porque eu entendo que tem vários amigos, irmãos, colegas, homens e mulheres que estão num processo aí talvez de tomada de decisão, refletindo sobre essa questão. E, poxa, eu estou no ministério, estou envolvido e estou gostando, me apaixonei pelo garoto que não sabe nem soletrar missões. Eu brinco aqui no CETAN, né? De vez em quando alguns alunos aparecem aqui e falam, eu estou apaixonado pelo fulano. Mas que fulano? É lá não sei da onde. Eu falei, cara, o cara não sabe nem soletrar missões, não sabe nem se tem acento ou não na palavra, né? Então, assim, repensa. Porque é um risco, né? Então, assim, a nossa experiência, o que serve para ti, você aplica aí, meu nobre. A gente quer compartilhar o seguinte, que nós tivemos nossos dilemas, temos, porém nunca faltou o desejo de continuar caminhando juntos, tá? Que é o nosso primeiro ministério, a família. Sim. A família. E ao constituir esta família, ao viver esta bênção maravilhosa, esta promessa de constituir família, nós não queríamos abrir mão, ou eu não queria abrir mão do chamado. E eu queria encontrar alguém que também tinha esse chamado, talvez não identificado ainda, mas que tinha esse chamado. E a Bazinha tem.
A Bazinha é a zica do pântano. A gente teve algumas viagens missionárias e nos primeiros momentos eu falava, cara, eu acho que, não sei, vamos ver como é que ela vai se comportar lá, né? Lá no campo, lá na Ásia, lá não sei aonde. E a menina é aventureira. A menina é raizeira, meu irmão, é raizeira total. Então, assim, isso é maravilhoso para mim. Foi um presente de Deus conhecer a Bazinha e a gente poder viver, né, amadurecer muita coisa e viver tudo isso que estamos vivendo juntos. Comente aí, amor, pra gente, e já para a penúltima pergunta, comente aí sobre os desafios nos primeiros anos de casamento. Como é que foi sendo gerado em ti, e depois eu vou falar como é que foi sendo gerado em mim, essa visão um pouco mais empática em relação à sua realidade de vida e você com a minha realidade de vida, mas eu acredito que para ti foi um pouco mais intenso, né? Porque você acabou que abraçou a questão missionária e você abraçou como se fosse algo seu também, porque de fato né? Mas que isso aconteceu a partir do momento que a gente se encontrou. Como é que foi assim esses primeiros anos de casamento, talvez o primeiro e o segundo? Sim. Essas adaptações, né? Essas compreensões que foram sendo geradas em ti. Olha, vou tentar resumir, né? Perfeito. Depois que eu decidi realmente não é isso, eu realmente mergulhei de cabeça. A gente casou, eu saí do meu emprego, né? Tinha sido mandada embora, acertaram comigo. E aí a gente começou a se planejar. Os nossos planos eram: a gente vai se casar e a gente vai embora para o campo missionário. A gente vai para a Janela 1040, a gente não vai ficar aqui. Era isso, estava tudo redondinho, eu estava preparada psicologicamente, talvez, né? Eu estava ali pronta, eu tinha ressignificado a minha vida, desistido das minhas metas. Eu não passei na prova do mestrado, que foi algo assim que contou muito pra mim, porque eu queria, mas não aconteceu. E nesse ano eu comecei a observar e pintou aquela dúvida, né? É isso mesmo que eu quero pra minha vida? E aí quando eu entendi, não, a gente vai entrar de cabeça em missões, ele já estava. A gente se casou e viajou. Eu realmente sou aventureira, né? Não tenho problema nenhum com muita coisa. Eu encaro mesmo. Então, pra mim foi uma grande experiência quando a gente se casou e foi passar um ano fora, né? Nos Estados Unidos eu aprendi melhor o inglês, né? Eu evoluí bastante no inglês. Depois a gente foi pra Ásia. Ali eu tive muitas experiências e Deus trabalhou muito comigo, principalmente na área financeira, porque eu consegui ver que realmente Deus move pessoas e a gente não tinha nada e pessoas chegaram do nada e financiaram muita coisa do que aconteceu nessas viagens, trabalhos que a gente visitou. A gente sempre fazia oficinas, né, por onde a gente passava. Eu pude fazer essas oficinas em Papua, que tipo assim, era algo que nem estava nos nossos planos passar por Papua. Então, eu tive experiências com Deus nessa área que era muito delicada para mim. Então, Deus me mostrou que realmente quando a gente está, né, quando a gente vai de cabeça, que a gente entrega, Ele está lá nos sustentando. Então, isso foi muito forte para mim. Quando eu voltei, eu estava muito mais confiante que eu tinha feito a escolha certa, né? Que era isso mesmo que eu queria. Só que a gente é de carne e osso, né? Aí depois a gente voltou e... bom, antes de ir, né? Vamos lá. Surgiu o CETAM, que antes não tinha, né? A ideia do CETAM. Ou seja, quando a gente se conheceu, né? Lá em 2012 não tinha ainda o CETAM. O CETAM não existia. Uhum. É um sonho antigo dos meus pais. Inclusive tem um BDM aqui. O primeiro que eles compartilham sobre como nasceu o CETAM, como se iniciou esta organização. Mas o nosso projeto era ir para o campo missionário, transcultural, Janela 1040, povos não alcançados. E nesse interim tem uma reviravolta nos nossos planejamentos, que é o nascimento dessa organização missionária.
Centro de Treinamento e Apoio Missionário, a qual nós somos cofundadores, né, eu e Bazinha, e desde o início, desde os primórdios, a gente está envolvido aqui como CETAM. Então teve uma mudança assim, muito radical, e foi muito legal porque mesmo com essa mudança, como nós tínhamos clareza, primeiro, de que o Senhor foi quem estabeleceu a minha vida para a Bazinha, a vida dela para mim, como marido e mulher, como parceiros, como companheiros. Então, independente do que aconteceu ou vai acontecer, isso é imutável, meus irmãos. O casamento é para sempre. Dentro da expectativa de reino, né, da Bíblia, da palavra de Deus, o casamento é para sempre. E a gente vivenciou todas essas mudanças. E no processo fomos entendendo, cara, Deus é quem está controlando. Então assim, Tiago, descansa o teu coração. Bazinha, descansa o teu coração. Por quê? Porque quem está à frente é o Senhor. Ponto final. Isso foi muito legal, né, amor? A gente se dando conta disso, né? Pode terminar que aí eu já lanço a outra pergunta. Sim, não, com certeza. Então, nesse momento a gente se viu, né, desconstruindo todos os nossos planos novamente, só que agora desconstruindo o nosso plano juntos, né? Antes a gente teve que desconstruir alguns planos individuais, aí agora a gente desconstrói algo que a gente tinha sonhado junto. Mas a gente teve total confiança de que Deus estava no controle. Mas o que eu ia dizer que, como sou de carne e osso, tinha certeza ali da emoção do momento, eu vi Deus trabalhando, mas a gente tem os nossos altos e baixos, né? E aí depois de estar aqui um tempo, eu começou a vir aquilo, né? Tipo assim, nossa, eu não consegui, eu estudei, pra quê? Eu joguei 4 anos de faculdade fora e começou a vir aquela crise, né? Tipo assim, eu fracassei nessa parte, fiz meus pais gastarem o que não tinha. E, enfim, entrei numa crise que também foi difícil de lidar, mas o Senhor, com sua graça, me fez entender nesse momento a questão da bivocação com mais clareza. Eu entendi quem eu era, eu entendi que eu era uma pessoa que eu não era igual ao Tiago. Eu não tenho eu não tenho esse conhecimento teológico, eu não falo bem em público, eu não gosto muito de falar em público, eu travo, eu passo mal. Então, tipo assim, nesse momento de crise, de que eu fracassei, eu falei, gente, eu fracassei nas duas coisas. Eu não sou uma missionária e eu também não desenvolvi nada, não sou o que eu estudei pra ser, enfim, foi um momento super bad. Mas no momento que eu entendi a bivocação, a visão ministerial, assim, voltou, eu tive um gás novamente. E com o tempo, assim, o Senhor me presenteou com um emprego novamente na minha área. E eu consegui entender isso muito melhor, porque eu sou outra pessoa quando isso acontece, né? Então aí eu tive muito gás para entrar de cabeça nos projetos que a gente começou a desenvolver aqui na cidade, Projeto Life. Então, tipo, eu trabalhava, depois do serviço eu ia para lá. E aqui também dando suporte no CETAM, nos eventos, nos acampamentos, enfim. Eu vi que eu era missionária sim, mesmo não sendo igual ele, né, assim, porque eu sempre coloco um padrão, assim, muito alto para eu acompanhar, né, então quando eu não consigo eu fico mal, e aí eu olhava pro Thiago e falava, gente, como que eu vou acompanhar esse homem, gente, eu não dou conta. Bom, na verdade, é porque existe uma diferença entre os dons e talentos, né, eu na minha adolescência sempre fui muito tímido. Mas dos 17 para frente, eu comecei a desenvolver muito a questão de pregação, fazia mobilização missionária quase todo final de semana, e fiz isso durante basicamente 3 anos, né? Com a graça de Deus, apoio da família, de vários missionários líderes, consegui fazer vários cursos que me proporcionaram uma formação missionária teológica legal, né? Eu fiz cursos assim, olhando para o meu histórico, falei, cara, se não fosse Deus na minha vida, né? Cursos aqui no Brasil, cursos no exterior, e fui desenvolvendo, fui entendendo que o Senhor estava me levantando como um líder, e é claro, no começo você encara isso de maneira muito imatura, mas no processo a gente vai aprendendo muita coisa.
E ao mesmo tempo a gente foi tentando identificar, né, eu ajudando a Bazinha, onde é que ela se encaixa de uma maneira mais efetiva, né? Ela não é só a companheira, né? Fica lá tipo um poste, né? Eu vou pregar numa igreja e a Bazinha fica lá parada assistindo. E durante um tempo ela teve esse embate, né, psicológico, a gente conversando muito. Mas foi amadurecendo também essa questão da bivocação. Então a Bazinha ela não tem o perfil de falar, não, eu vou ficar o dia todo dentro da base CETAM, fazendo isso, aquilo. Ela não é assim, essa não é a Bárbara. Mas você fala, você vai trabalhar, que é o que ela ama fazer, e conseguiu, com a graça de Deus, um emprego na área dela, né, que é a questão da saúde, na área da saúde. E eu principalmente, fui quebrando o paradigma de que não, o missionário tem que ser assim, pá, pregar, tem que discipular, tem que evangelizar, senão não está fazendo a obra. Foi amadurecendo algumas coisas, né, na minha vida, e essas coisas foram sendo substituídas por coisas mais sadias, mais corretas, mais contextualizadas. E é justamente nesse momento que nós chegamos, da bivocação, entendendo que não é pecado o missionário ter uma fonte de renda através de um trabalho, de um esforço próprio, de um curso que ele fez e presta serviço, ou de um produto que ele desenvolveu ou revende, seja lá o que for, meus irmãos. Desde que isso potencialize o seu ministério, o seu chamado, vai para cima. Vai para cima. Se é algo que vai cancelar praticamente a questão vocacional, chamado ministerial na sua vida, repense. Agora, se isso tem como potencializar, te colocar em lugares, em contato com pessoas que tem tudo a ver com a sua vocação, com o seu chamado, com missões, que é o nosso caso, cara, que bênção, que coisa maravilhosa. E aí a gente foi amadurecendo toda essa questão da bivocação. Sim. E para a Bárbara, né, durante alguns anos foi assim, um fardo que eu acabei, na minha ignorância, colocando nas costas dela, mas depois de algum tempo a gente foi encontrando equilíbrio, foi aprendendo alguma coisa. Eu consumo muito conteúdo, né, de missiólogos, de organizações, de pastores, de pessoas, e eu fui e falou, pô, peraí, o negócio mudou, velho, século XXI a história é outra, a pegada aqui tem que ser diferente. E graças a Deus, porque aí a varoa aqui, a varoa valorosa, teve um pouco mais de alívio, né, digamos assim. Sim, e quero falar também que, assim, o que eu acho muito importante, né, que eu consegui entender nesse tempo, né, nesse pouco tempo. Se olhar, 8 anos não é nada, né, olhando para a vida toda. Mas depois que eu entendi isso, eu fiz até um outro curso, que eu fiz o técnico de enfermagem. Esse eu fiz assim, completamente entregue nas mãos do Senhor, porque eu não ia trabalhar nessa área. Eu falei assim, eu quero fazer um curso que eu use em missões, né? E aí, na nossa viagem, nas viagens que a gente já fez e os lugares que a gente conheceu, eu vi a necessidade de saber um pouco mais de enfermagem, né? Saber fazer um curativo bem feito, prestar algum cuidado que eu não sabia, né, como fazer. E aí eu fiz esse curso. E até a gente usou o ano passado, né, em Afuá, quando a gente foi, eu tava... Os ribeirinhos, né? Eu tava estudando ainda e eu achei muito legal, muito útil, muito válido. Então, assim, pra você que pode estar assistindo isso agora, você que é cristão, tipo, a vida toda, você gosta se identifica com missões, né, gosta desse universo, eu percebi, assim, que é muito mais de... Quando você foca em missões, quando ela é o alvo, é a primeira coisa da sua vida, você se planeja para isso, né? Tipo assim, é muito mais leve e as coisas acontecem muito mais fácil. Esse curso foi muito legal de fazer, é gratificante você usar isso em missões, só que é muito difícil o caminho inverso, né? Quando você começa a fazer coisas na meta própria, né? Quando você olha uma realização pessoal e fala, não, eu vou fazer isso, e aí no meio do caminho você se depara com missões e fala assim, nossa, eu preciso mudar, fazer uma curva, né, nos meus planos para
para alcançar. Para conseguir englobar, né? Englobar essa área, essa formação e tal. Isso, então, tipo assim, eu acho que se você gosta, se você quer isso pra sua vida, você não pode ter medo, né? Você tem que falar, não, é isso mesmo. E Deus vai colocando coisas no seu caminho. Ele colocou isso no meu coração, né, Bárbara? Você é bivocacionada. E aí foi me dando clareza, é o universo, é a área da saúde. Então vamos lá, vamos enriquecer essa área para você usar no ministério. E, enfim, hoje é muito mais leve olhar para isso do que há alguns anos atrás, olhar para mim lá com meu curso de farmácia, 4 anos de graduação. No fim eu não tinha passado numa universidade pública, foi uma universidade particular, eu tinha bolsa, mas mesmo assim era caro. Eu olhava e falava assim, gente, para que eu investi tudo isso, né? E como que eu vou usar isso em missões? E, enfim, dá uma angústia muito grande. Mas se você entrega antes de tudo, né? Se lá atrás, quando eu era jovem, né, eu falava, não, Deus, me dá uma direção, o que eu posso fazer para ser útil no reino, né? Aquele plano que eu fiz lá atrás não foi pensando no reino de Deus, foi egoísta, foi pensando em mim. E foi muito difícil de desconstruir isso, mudar isso em mim para entrar na meta certa. Não sei se estou... Não, perfeito, amor. O que você falar aqui está falado. Bom, gente, já vamos terminar. Mas assim, o nosso objetivo aqui no BDMcast, Bastidores da Missão, é justamente poder compartilhar contigo um pouco a nossa história, nossas experiências como casal, como marido e mulher, lá no início de quando a gente se conheceu, como é que foi, e assim, cada um vindo de uma história familiar, de estímulos, né, que foram gerados desde a infância, pela família, pela igreja, pelos amigos, pelo ambiente que a gente frequentava, que eram bastante diferentes, mas a gente conseguiu encontrar um equilíbrio e eu abri mão de algumas coisas, a Bazinha abriu mão de algumas coisas e a gente caminha junto. Então assim, diálogo, meu irmão. Seja plenamente transparente, verdadeiro com a pessoa que você está prestes a se relacionar. Se você entende que o Senhor te chamou para uma tarefa específica, tenha a nobre atitude de chegar para a pessoa e falar, olha, eu não quero que seja somente mais uma aventura, sabendo que você tem esse objetivo e eu tenho esse, mas é isso que eu penso. Me fala o que você pensa, o que você quer fazer. Vamos identificar se há disposição em ambas as partes, né, de vivermos juntos e quando chegar o momento a gente precisar abrir mão de algumas coisas, a gente fazer isso, mas sem perder o chamado, o propósito de Deus para as nossas vidas. A gente teve, né, a gente como casal já recebemos algumas propostas assim. Uma bem legal que eu me lembro aqui foi a proposta de pastorear um grupo de jovens e o departamento missionário de uma igreja lá em Boston, nos Estados Unidos, isso há uns 3 anos atrás, e eu liguei para a Bazinha. Ela não foi nessa viagem, eu fui para uma reunião com uma organização que tornou-se parceiros, né, aqui do CETAM, parceiros nossos. Falei, amor, aconteceu isso. E aí a gente ficou balançado, não ficou, amor? Com certeza. Você gostaria de estar morando em Boston? Com certeza, ganhando quem em não, dólar, né? Ganhando em dólar, morando em Boston. Fotos lindas, lugares Boston, lindos, neve. Boston é uma cidade maravilhosa, a gente gosta muito de Boston. Já moramos lá durante 6 meses, né? Foi onde a Bazinha aprendeu inglês, lá na Califórnia, que é onde eu estudei quando eu era mais novo. Mas foi um momento assim, né? Para mim foi uma prova de fogo. Para nós, né, amor? Para nós foi uma prova de fogo. Por quê? Imagina só, um casal começando a vida, sonhos e projetos e tal, e de repente chega a proposta, né? Vocês vão ter visto, vocês vão ter salário, vocês vão ter carro, aluguel de uma casinha, vão trabalhar tantas horas por semana, vão ter tantas horas livres para fazer qualquer outro bico aí, ganhar um dinheirinho a mais. Sim. E nesse processo todo, liguei para a Bazinha e era muito claro para a gente
cara, não é isso que Deus quer, não é este o local, não é esta a tarefa que Ele tem para nós. Sim, não era o momento. Não é o momento. Então... se for o momento, algum dia espero que a proposta esteja em pé ainda. Sim. Brincadeira, né? Claro que a posição já foi tomada por outro. Mas assim, para você entender que a gente foi desenvolvendo essa clareza de propósito. Estamos desenvolvendo essa clareza de propósito. Então o que a gente faz, as nossas iniciativas de empreendimento, de trabalho, é para potencializar o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Então se há alguma coisa que nos tira, que é um desvio da rota que o Senhor já estabeleceu, a gente tem alerta vermelho, né? Opa, peraí, vamos repensar, talvez não é isso. E é algo muito legal, só que precisa haver disposition em ambas as partes. Caso contrário, melhor nem começar nada, tá? Evite a fadiga para ti, para a pessoa que você está prestes a se relacionar e para todos os demais envolvidos. Alguma dica prática, amor? Alguma dica prática? Para essa questão aí, de quem está querendo se relacionar com alguém, que está no ministério. Ah, sim. Uma coisa assim, bem supimpa. Sim, aprenda a se desconstruir. Uau! Caraca! El chicote estralou, meus irmãos. Aprenda a se desconstruir. É difícil, não é fácil não, porque, olha, eu acho que é a principal, porque são diversos momentos da sua vida que você vai olhar para algo que automaticamente já estava certo, redondinho ali, ó, vai ser assim, 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 assado, e você vai ter que apagar tudo. Não vai ser nada disso. E é incerto, né, o que vem por aí, então você aquele clichê, né, de você colocar o pé e depois Deus bota o chão Deus depois, coloca o chão depois, mas é isso, sabe? E eu acho que isso pessoalmente aqui, né, no emocional, a questão da desconstrução mesmo do seu plano, de quem você gostaria de ser, né? Você tem que se encontrar quem você é em Deus primeiro, o seu chamado, a sua verdade. Perdão. Imagina. É porque há uma diferença, né, amor? Uma coisa é eu chegar... Deixa eu mudar a câmera aqui. Uma coisa é eu chegar para Deus... Cadê a caneta? Aqui, ó. E falar: Deus, eu sou teu servo, tua serva... E tá aqui, ó. Este é o meu planejamento de vida. Pá. Abençoa, Senhor. Assina embaixo. Cara, Deus não fez parte do processo. Mas era assim o meu projeto. Eu entendo, né? E parte do meu projeto também era assim, né? Em questões missionárias. E aí, no aspecto ministerial, é mais perigoso ainda porque tem o álibi. Qual que é o álibi? Não, Senhor, mas eu estou indo lá para o Afeganistão fazer a tua obra. Eu estou indo lá pregar a palavra. Mas será que o Senhor quer que você esteja lá no Afeganistão pregando a palavra, entendeu? Então a questão ministerial tem um álibi que é o fator psicológico, né? Para a pessoa ainda, né? É muito mais profundo. Você fala: não, eu estou fazendo a obra de Deus, velho. Não tem nada de secular nisso aqui. Olha só, eu tô abdicando de tantas coisas. Aí a gente começa a romantizar, né? Eu abri mão, e porque eu larguei, porque eu deixei. O missionário, quando começa a falar que deixou, que largou, eu falei: velho, o cara fala como a saudade, né? Que parece que aquilo ainda é mais forte do que o que ele está vivendo nesse momento, né? Eu acho meio bizarro, mas enfim, um outro assunto. E aí a gente chega com essa listinha, né? Pá! Assina aí, Deus, quando na verdade o Senhor quer que você escreva ouvindo o que Ele tem para ti. Meu filho, agora é isso. Ah, ok, pai, entendi. Agora, pá, agora é aqui, agora é lá. Então, cara, é clichêzão, eu sei. Mas não chega com listinha pronta para Jesus, não. Né? A Bárbara vai até cantar um hino aqui para ilustrar isso. Canta, amor. Cantar o quê? Mas assim, mesmo se você tiver uma lista, escreva ela de lápis e fica aí com uma borracha na mão. A desconstrução que eu digo é isso, né? Você ter flexibilidade para olhar para aquilo e falar: ok, Senhor, não é isso, então me ajuda aí, me mostra e direciona meus sentimentos, enfim, que é muito fácil pirar, né, surtar. Muito. So easy to go crazy. Muito legal, gente. Bom, vamos para os finalmente? Vamos. Pode ser, Bazinha? Pode.
Vamos para os finalmente. A gente quer agradecer a toda a galera que está assistindo, o pessoal que está comentando, a Keila, Rosângela Bueno, Rorô. Pô, muito obrigado, gente. Obrigado de verdade mesmo. Muito legal contar com a participação de vocês. Lembrando que toda terça às 8 da noite aqui no Facebook de Missão CETAM e também YouTube Missão CTAM estaremos ao vivo, sempre com temas, né, de bastidores. Bastidor é o making of. Aqui não tem glória, meu irmão. Aqui o negócio é, né, aqui, ó. Olha aqui onde eu tô. Eu tô lá. Aí a Bazinha tá aqui, agora vem pra câmera de cá, amor. O negócio aqui é bastidor, meu irmão, né? A gente tá aqui um do ladinho do outro, desenrolando aqui o BDM Cast. Sim, com e a certeza. gente, a proposta é justamente essa mesmo. A gente não quer ficar aqui fazendo, não, porque a gente quer mostrar o processo para alguma coisa acontecer. E, é claro, coisas relacionadas ao ministério missionário. Muito bom. Bom, Bazinha, vamos para a parte então que eu gosto muito, né? Que é aqui um momento aqui que você talvez não está preparada. Não, brincadeira. Compartilha algumas coisas aí engraçadas, né, na nossa convivência, que você vindo de uma família vivendo na cidade, normal, de repente tromba com um missionário, né, mochileiro, meio maluco, querendo trabalhar com os árabes. Assim, o que foi engraçado, né, na nossa convivência aí no início? Olha, pra mim o que foi engraçado foi que as pessoas não entendem esse universo, não entendiam, né? Eu acho que hoje as pessoas ao meu redor já entendem mais, né? Mas naquela época era muito difícil de você explicar, por exemplo, que a gente tinha ido para os Estados Unidos, né, para levantar recurso, depois para a Ásia, e que isso não tinha sido uma viagem de lazer, entendeu? De passeio, né? Então as pessoas ficavam assim, como assim, né? Você foi, nossa, que chique, que legal, né? E aí e tal. Não, mas a gente não foi vocês foram naquela praia assim? Não, a gente foi pro interiorzão lá, assim, andou de barco, não tinha luz, não tinha... como assim? Não, lá na Tailândia, né? Acho que foi em Papua, não lembro exatamente o lugar, né? Tinha uma praia famosa e todo mundo, e aí, vocês foram lá? Como é que foi? Então é engraçado praia lá do você ver... filme, né, do Leonardo DiCaprio, né? Eu não lembro exatamente. Eu sei que é engraçado tentar explicar para as pessoas, assim, ver como elas não entendem muitas vezes, não é por mal, mas não entendem muitas vezes, ou às vezes olha para você e fala assim, nossa, como ela é chique, né? Olha só, ela viajou. Não, por exemplo, vamos pensar nos Estados Unidos, né? Que é o país, uau, América. A gente ralava muito lá, né? Sim. A Bazinha trabalhou num restaurante brasileiro, eu trabalhava na construção civil. E aí de final de semana a gente visitava algumas igrejas, quando tinha oportunidade. E aí com isso, e é claro, com o apoio de alguns irmãos, né, pra galera do TDM, o culto lá de Life jovens, Life 7, né, um grupo de jovens de uma igreja lá. Pô, o pessoal foi uma bênção nas nossas vidas, né? Eles deram muita força. A galera lá lá de Boston, né? Sim. É uma igreja brasileira e tal. Só que assim, a gente ralou muito para conseguir levantar os recursos. É claro, você tá em Boston, a 2 horas de Nova York, não vai em Nova York? Não vai pegar lá o busão chinês de $2 e não vai descer até Nova York? É óbvio que sim. Nós fizemos isso uma vez, 2, não me lembro agora. Só que assim, né, a galera achava que era só isso, 6 meses. Sim, curtindo, né? Quando você fala assim, a gente trabalhou quase 24 horas, né? Tipo, a gente dormiu no porão do restaurante pra estar lá. Porque a gente chegou do serviço 3 horas da manhã e tinha que estar de pé às 7h30 de novo. Então, pra quem... era o casamento, né? Era outro, né? A gente chegou de uns e era juntos, outro. Isso. E aí a gente já dormiu no porão, porque não compensava ir pra casa pra voltar. Então, assim, a gente dormiu ralou praticamente muito. no chão, né? Sim. É um frio terrível da Nova Inglaterra. Uhum. Mas assim, é porque quem tá de fora não entende. Fala, os caras estão curtindo a vida, estão lá na América, Bazinha estudando inglês. Isso. A gente ralando. E foi um tempo muito especial. Sim, de certeza. muito crescimento. Nosso primeiro carrinho foi lá, você lembra? Lembro. Quantos lugares tinha o nosso primeiro carro, amor? 7 lugares.
Em Boston, um carro, uma minivan, motor da Dodge Ram, carro 93. Paguei Foi muito $950 no carro, lembra? Que tinha que ter um carro, né, para levar a Bara ao trabalho e Fizemos bazar, enchemos cara, aquele carro. a gente fez bazar naquele carro, a gente Foi muito já legal. dormiu dentro daquele carro. Depois de quase os 6 meses rodando com ele, descobri que estava sem step, Foi. lembra? Furou o pneu assim na penúltima semana lá. Perto de casa, graças a Ainda Deus. bem que tava pertinho Depois de pegar casa. a pista, Nossa, foi por Deus. Deus mesmo. A gente só não foi preso na América porque o Senhor teve misericórdia, né? Mas assim, tudo isso parte de um processo que nós estávamos construindo juntos, eu e Bárbara, Sim. né? Construindo juntos. E estamos, é óbvio que estamos construindo juntos. Então, mais alguma coisa engraçada, amor, que você se lembra? Fala aí. Roupa típica, né? Que Roupa a gente típica. sempre coloca, às vezes posta foto, o pessoal olha e fala, o que é isso? Mas pra que você tá usando isso aí? Outro dia eu postei com véu, né? As amigas, gente, mas você ficou muito engraçado, mas pra que você tá usando isso? Onde você tava? Então, assim, tem a nossa rotina de mobilização aqui, né, no CETAM, que esse ano ficou um pouco comprometida por causa do corona, mas todo final de semana a gente vai visitar igrejas e, enfim, a gente veste roupas de diferentes lugares. Tem aqui no CETAM o quartinho, né, das roupas típicas, tem várias, os alunos colocam e todo mundo quer saber de onde veio, né, se tem pra vender, enfim, é engraçado também. Que mais que a gente pode falar? O que é engraçado também é a nossa rotina, né? Explicar pra alguém que Sim. o Thiago, a gente mora aqui dentro da base. O Thiago tem um emprego que praticamente é 24 horas, né? Então, tipo, qualquer BO é só gritar ali. Ele tá aqui, né? Ele não tem... A gente tenta evitar os gritos, né? Mas, como a gente tem uma casa dentro da base CETAM, que é uma chácara, nós separamos um cantinho. Tem a minha casa e de Bárbara e de Noah, e tem a casa dos meus pais, meu irmão, ali coladinho, mas assim, é dentro do ambiente missionário CETAM. Isso. Né? É dentro do ambiente. E acaba sendo engraçado, porque a gente não tem a privacidade que teríamos se vivêssemos em outro lugar. Sim. Em outro lugar. A gente vive dentro do... Eu acho muito legal por algum aspecto, por outros é bastante desafiador, né? Bastante desafiador. Por exemplo, eu acho muito bacana que o Noah vai crescer já rodeado de gente, de uns malucos aqui, os missionários, os candidatos a missões. Mas por outro lado, a gente é privado de algumas questões que para mim na balança não é uma coisa assim, né? Numa boa, Uau. né? Sim. Mas é uma rotina diferente, né? Sim, Chega né? alguns amigos aqui, mas vocês moram onde, né? Aí, assim, talvez até chegar lá em casa ele já conversou com umas 15 pessoas aqui na base, né? Já conheceu africano, já conheceu japonês, já conheceu obreiro, já conheceu... Até chegar na nossa eu casa. falo, cara, eu conheci uma galera lá em cima lá, Mora mas... todo mundo aqui? Mora todo mundo aqui. Isso é engraçado. É engraçado, né? É diferente, né? É diferente. E também outra coisa que é diferente é as metas, né? Eu lembrei aqui As agora. metas? Metas de quem? Metas. As metas, agora só tem as metas. As metas. Lembrei aqui do nosso amigo, né? Falando assim, quanto tempo vocês levam pra juntar tal quantia pra gente viajar? É um amigo americano, né? Walter. A gente, pra viajar pra um lugar super top, assim, né? Aí fala, tipo assim, a gente pode juntar essa quantia, mas jamais vai ser pra viajar, assim, né? Vamos tirar 15 dias de folga, né? Vamos com essa quantia de dinheiro, né? Era pra ir pra Ásia. Tipo assim, a gente acaba sempre, sei lá, pode soar meio diferente para os nossos amigos, né? Mas a gente sempre vai priorizar alguma viagem com fundo missionário. Sim. A gente adora viajar, quem nos conhece sabe disso. Mas assim, vamos levantar 10 mil reais para passar 15 dias em Paris? Cara, com 10 mil reais eu rodo o Sudeste Asiático, visito 5 orfanatos, sabe, uns troços assim? Que a gente sempre vai pensar. Com certeza. E talvez uma pessoa, entre aspas, bem grande, comum, não pensaria por esse aspecto, né? Que acaba sendo uma coisa
peculiar e não deixa de ser engraçado. As prioridades, né? Não falei metas, mas as prioridades. Você olha para aquilo e fala assim, uau, seria ótimo, seria maravilhoso. Mas você fala assim, não, talvez se algum dia, em alguma viagem missionária, que a gente estiver fazendo alguma coisa ali perto, Deus der a oportunidade pra gente visitar, chegar ali, amém. Senão a gente não vai juntar dinheiro só pra ir pra lá. Sempre deu, né? Diga-se de passagem, nós conhecemos lugares maravilhosos. Sim. Na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na Ásia. Lugares que eu jamais imaginei que pisaria. E a gente pisou juntos, a gente tirou foto, a gente conheceu gente. Presente, né, de Deus. Presente, total. Muito 100%. bom. E agora, pra gente já finalizar, eu quero fazer uma dinâmica aqui no final, que vai ser o quê? Você vai me perguntar duas coisas, qualquer coisa que você quiser, e eu vou te perguntar duas coisas, qualquer coisa que eu quiser. Tá? Duas coisas você me pergunta uma, eu respondo, eu te pergunto, tal, mas isso no final. Antes, vamos compartilhar como é que foi então a chegada do Baby Noah Jacob Emanuel Medeiros? Olha o tamanho do sorriso da mamãe, falar do bebezão. Olha lá. Ele é muito lindo, meu Deus. Ele mudou mais uma vez a nossa vida. Totalmente, né? Nos tirou da zona de conforto, assim. Se é que existia, né? Existia, a gente sempre cria, né? A nossa zona de conforto. A gente acho que nunca se imaginou tão cansado, mas tão feliz, porque... Olha a foto do guri. Pode ir falando, amor. Ele é perfeito, assim, a gente tá... Olha a foto do guri hoje no ensaio lá do segundo mês. A gente tá apaixonado. Não, olha o nível de largatixa da criança. 2 meses e 10 dias, gente. Vocês não estão entendendo. Esse é o Noah Jacob Manuel Medeiros, nosso primeiro filho, presente do Senhor, e que chegou e mudou, né? Se você tivesse conversado com a gente há 12 meses atrás, há 10 meses atrás, e conversar hoje, você fala, cara, o casal aí tá bem diferente. Tá bem diferente. As prioridades mudam, a conversa muda. A gente é muito da zoeira, né? Principalmente eu. Então, assim, às vezes eu falo pra Bá, velho, olha sobre o que a gente tá falando, né? Tipo assim, o que nos deixa feliz agora é as contas pagas e poder comprar um brinquedo novo pro Noah. Sim. E poder reformar o sofá. Umas paradas assim, velho. Comprar uma forma de gelo. Que não quebra na hora que você vai tirar o gelo. Até engasguei aqui. Ela tá falando porque eu cheguei com uma forma de gelo. Feliz da vida. Tecnológica. Semana retrasada, né? E é uma forma de gelo que na base dela, na parte de baixo, é feita de silicone. Então você não faz nenhum esforço e você tira a pedra de gelo e coloca no seu copo. E ela não quebra. Então, assim, pra mim foi uma satisfação enorme. Pô, imagina, né? Quando é que um adolescente vai se satisfazer comprando uma forma de gelo para casa? É coisa de gente velha. Então a gente tá mudando, né? A gente tá mudando. A gente continua bastante aventureiro, né, amor? Mas estamos mudando. Ah, com certeza. Muda bastante. Com a chegada dele agora muda mais ainda. Verdade. Bom, você tá pronta? Acho que sim. Are you ready? De surpresa, mas vamos pensar em alguma coisa. Pois você sabe que eu gosto de fazer as surpresas aqui do improviso, na base do improviso. Vou tentar. Então vamos lá. Quem começa? Vou começar respondendo a sua pergunta, tá? Okay. Pergunte-me o que quiseres. Bom, vou te perguntar então, Thiago Medeiros, como você se sente hoje, falando em desconstrução, né? Com a situação de ser alguém que, ao invés de estar no campo, está enviando pessoas, né? Está trabalhando no envio ao invés de ser enviado. Como que é essa mudança para você, assim? Eita, essa é forte. Bom, você sabe melhor do que ninguém que para mim é um desafio tremendo estar no Brasil, estar vivendo em uma base missionária. Os meus colegas, os amigos sabem muito bem disso, que se eu pudesse escolher, eu não posso, porque eu entendo que é o Senhor quem conduz os nossos passos. Eu estaria contigo, com o Baby Noah, possivelmente vivendo em algum local aí na Ásia, talvez norte da África, alguma coisa assim, envolvido mais
num trabalho de campo e não necessariamente preparando obreiros para o campo. É extremamente desafiador. Eu acho muito desafiador visitar igrejas, conversar com irmãos, líderes, desafiar vocacionados para o trabalho missionário. Mas entendi que é este o papel que o Senhor quer que eu desenvolva, que você desenvolva durante esses anos. E a gente entende que será um trabalho pelo menos aí para os próximos 2, 3, quem sabe 4 anos. Mas creio que vai chegar o momento. Talvez quando eu digo creio, estou dizendo, né? Gostaria. Por favor, Deus, por Please, God. Gostaria muito que chegasse o momento onde nós seríamos os enviados e não enviando outros. E se o Senhor nos proporcionar isso, vai ser uma alegria tremenda. Muito tremenda. Bom, posso fazer a minha pergunta para ti? Pode. Você tem certeza? Ixi, manda ver. Muito Cuidado, bem. vai com calma. No aspecto teológico, você sabe que eu sou polêmico, eu sou um cara polêmico. Você sabe disso. Vou até já jogar a câmera para ti. No aspecto teológico, o que é que mais tem te confrontado nos últimos meses? Nos nossos diálogos, você, quase sempre você participa das igrejas que eu vou pregar, que eu vou mobilizar. Eu não tenho ido nas últimas por conta da pandemia e do Noah. Mas o que é que mais te confronta, assim, em questão da teologia? Você fala, cara, esse ponto teológico aqui, para mim, me tritura. Eu sou destroçada por isso. Nossa, foi profundo também. Você tá ligado que aqui é Martinho Lutero na veia, né, meu? Olha, até hoje, teologicamente, assim, o que me pega é tentar compreender a vontade de Deus, aquela questão que ela é boa, perfeita e agradável. Então, você pega tanta coisa acontecendo, um ano como esse, né? Assim, você fala, uau, eu preciso acreditar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. E tem até um livro que eu já tentei ler ele várias vezes, mas chega no meio, eu preciso voltar pro começo, porque eu já parei de entender tudo, que chama O Deus que eu não entendo. Porque você realmente, eu pelo menos vivo e falo, uau, a gente quer conhecer a Deus, mas a gente não entende. A gente precisa realmente confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. Quando você olha para sua família, você sente um medo imenso do que pode acontecer e você sabe dessa possibilidade, ela existe. E se acontecer, e aí? Como que eu olho para essa situação? Se Deus permitiu que acontecesse, por exemplo, na minha família, coisas trágicas, que você olha e fala assim, uau, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, e aconteceu algo que desestruturou totalmente. Então eu acho que isso para mim vai ser sempre um ponto teológico que eu gostaria muito de entender melhor, mas eu acredito que vou morrer sem entender. Não sei se é isso. Legal. Né, a resposta que você Não, esperava. perfeito. Eu sei que para ti isso é algo extremamente, não diria conflitante, mas tenso e intenso. A Bárbara teve uma perca muito próxima na vida dela, ainda na adolescência, e tudo isso foi parte de um processo de construção desse pensamento aí. Mas o Senhor é soberano, sempre foi, sempre será. Sim. E Romanos 12, Paulo tenta deixar isso claro como cristal, né? Com certeza. E é Pra claro, igreja né? Na nova. Bíblia é claro. É que entra o Sim, nosso... mas não significa que nós não teremos dificuldades, né? Isso, Em aceitar e entender essas verdades bíblicas. Sim. Mas mesmo com a dificuldade, eu tenho certeza que você aceita. Então isso é maravilhoso. Muito bueno, muito bueno. Sua última pergunta para mim. Shoot. Você imagina um Noah um missionário? Enviado? Nossa! Você imagina o Noah um missionário? É. Cara, que pergunta Enviado, top. assim, pra bem longe de você. Que pergunta legal. Sim, eu imagino. Claro que não vai ser com 10, 12 anos, mas a partir dos 15 tá liberado. A partir dos 15 tá liberado. Fez 15 anos, pode ir embora, filho. Bom, o Noah é um menino que desde agora ele estará sendo preparado
para algo grandioso que Deus vai realizar através da vida dele. A gente sabe aqui, né, compartilhar com os amigos, com o pessoal que nos assiste, a gente tem o desejo de criar o Noah falando sempre inglês com ele. Sim. Não porque a gente quer que o menino seja metido, mas porque a gente quer economizar alguns bons tostões no e futuro. O sofrimento dele também, né, coitado? Se agora é o melhor momento para aprender, então... E aproveitar, a fase é agora. Agora o menino é uma esponja. Agora não, né? Daqui uns meses. Sim. O menino é uma esponja. Então, assim, a gente entende que o menino vai crescer nesse ambiente e pode ser um grande piloto de caça que vai glorificar o Senhor. Pode ser um grande missionário, pode ser um grande artista, não sei. Eu não tenho preocupação de não, vai ser missionário. Mas eu gostaria muito que fosse, é óbvio. Eu gostaria muito que fosse. Mas sem pressão. Sem pressão. Né? Sem pressão, mas se não for... Ele já vai se sentir pressionado, né? Tipo assim, eu acho que não, eu acho que ele vai crescer apaixonado por esse universo. Perfeito. Eu imagino. Bem legal. Imagino que sim. E aí, tem mais uma pra mim? Tem mais uma. A última. Bom, já que você comentou sobre o Noah, 3 características de uma futura nora perfeita que você espera um dia encontrar, que o Noah chegue e te apresente. Meu pai. Meu pai, pois é. Então, né? Tão cedo pra gente pensar numa nora. Ai, não! Eu sei, mas quero botar ela na fogueira. Olha, eu quero ser uma boa sogra, né? Então eu tenho que focar em mim primeiro. Tenho que me controlar. Mas eu imagino assim. Eu imagino uma pessoa simpática, que seja temente ao Senhor, cristã. E nesse ponto pode entrar várias características, né? Que ela seja responsável, que ela seja... Enfim, é o que eu imagino, né? E que seja aventureira, sem mimimi, sem frescura. Sem frescura, aí. Boa, nossa, cara. Não gosto de frescura. A Bárbara é diferenciada. Sem frescura. Muito legal, Bá. Bom, vou dar a oportunidade para você deixar aí suas últimas palavras dentro do BDMcast de hoje. Dentro do que conversamos desde o início. Te agradecer. Para a Bazinha é um desafio. Eu adoro ter essa interação com a galera, gravar vídeo, pregar, fazer story. Eu tenho, enfim, estou apaixonado por essa questão aí de mídias e tal. Acho muito legal. Estou tentando amadurecer, crescer, trabalhar de maneira um pouco mais profissional sempre. Mas a Bazinha não é a praia dela, né? Ela é literalmente nos bastidores ali. Mas aceitou o desafio, né? Olha só a carinha dela de aventureira. A gente tem que aceitar os desafios, né, gente? É difícil, mas vamos lá, vamos que vamos. Eu quero agradecer também pelo convite, né? Já é pra eu falar minhas últimas palavras? Pode, manda ver. Quebra tudo. Eu quero agradecer pelo convite do Thiago, quando ele falou. Sempre me dá um frio, né, na barriga, porque eu sei que ele gosta de umas coisas inesperadas, né? Ele gosta de me testar, então eu fico assim, com medo. E falar na câmera, enfim, vocês já me conhecem, a grande maioria das pessoas que estão assistindo sabem que eu sou um pouco tímida, enfim. Então foi um desafio, mas muito legal compartilhar com vocês a nossa vida, expor, né, como foi tudo. Muita gente já conhecia, mas é legal falar, né, mostrar o bastidor da coisa, né, como que não é perfeito. Às vezes você vê uma foto nossa lá bonita, né, sorrindo os dois, nossa, que casalzão, mas a gente tem as nossas tretas, assim, nossa, total. A gente tem que sentar e conversar muito, até entrar em um acordo muitas vezes de alguns pontos, como vocês viram. Mas enfim, o que eu quero dizer é que se você ama o Senhor, se você é cristão, missões é para você, de alguma forma, né? Talvez você não vá ir para o campo, mas não existe você falar assim, não é pra mim, não quero me envolver. Existe uma maneira de você fazer existe algo que você deve fazer, é isso que eu queria deixar, né? E às vezes você se sente improvável, igual muitas das vezes eu me senti, falando, nossa, não consigo, enfim, não é pra mim. Mas eu queria te dizer que existe uma maneira que pra você sim, entendeu? O Senhor tem uma maneira especial de te conduzir
É só você se deixar ser conduzido pelo Senhor. E você vai ver que é fantástico. Não tem como sair dessa depois, porque você fica apaixonado por esse universo. E é isso. Quero agradecer aí, Thiago. Valeu por confiar esse momento aí. E muito obrigada. Muito bom. Muito bueno. Vai soltar um som? Bom, gente. Desculpa aí, o som saiu um pouquinho mais alto aqui. Mas, Vazinha, somente gratidão pela sua participação, por aceitar o desafio, tá? Foi um prazer imenso. Eu vou até virar a câmera aqui para pegar você também. Aí, ó. É meu. Baixar aqui o microfone. Foi muito legal te receber aqui. E agradecer a galera, o pessoal que está assistindo com a gente. Pessoal, toda terça-feira, 8 da noite, estaremos aqui com o BDMcast, tá? Então, somente gratidão aí. Obrigado a todos que participaram até agora. Beijo no seu coração. Excelente noite. Esperamos que você tenha sido abençoado de alguma maneira por tudo que ouviu aqui. Beijo no coração. Fique na paz do Senhor Jesus. Excelente noite, excelente quarta-feira. Para a glória de Deus. Beijos.